Você seria capaz de sobreviver a temperaturas de menos 50 graus Celsius? Porque o Sr. Yato tentou imaginar isso e já entrou em desespero só de pensar. Mas hoje o Sr. Yato vai te contar tudo sobre um animal que não só sobrevive nisso, como acorda todo dia nesse frio e age como se fosse normal, como se fosse um dia qualquer. Imagina ter que sentir esse frio todos os dias e ainda estar de bom humor para caçar, criar filhote e existir. Essa é a vida da raposa do Ártico, considerada um dos animais mais resistentes do planeta Terra. E não somente isso, ela ainda consegue mudar de cor ao longo do ano, como se fosse pouco. Afinal, onde ela vive? Essas raposas vivem nas regiões mais frias do hemisfério norte, conhecidas como tundra ártica. Ela pode ser encontrada em lugares como o Alasca, o Canadá, Groenlândia, Rússia, Noruega e Islândia. Agora, o que é a tundra ártica exatamente? É um bioma onde praticamente nada cresce. Quase sem árvores, sem arbustos, só neve, gelo e vento cortante. É o tipo de lugar que parece cenário de filme pós-apocalíptico, mas é real e tem bicho vivendo lá muito bem. E nesses ambientes extremamente hostis e escassos, a raposa do Ártico precisa enfrentar ventos fortes gelados, pouca vegetação e longos períodos de escuridão no inverno. Porque lá no Ártico, o sol some por semanas sem ver luz, no frio absurdo. A natureza não perdoa ninguém mesmo. Na alimentação, assim como a maioria dos animais, ela precisa ser muito adaptável e agir se quiser garantir o almoço. E olha, no Ártico não tem delivery, não tem feira na esquina, tem que se virar. Sua alimentação varia de acordo com a disponibilidade do cardápio. Ela caça pequenos roedores como os lemíngues, aves, ovos e peixes. O que aparecer na frente, ela tá dentro. E aqui o Sr. Yato precisa te contar uma coisa interessante sobre os lemíngues. Esses roedorzinhos são tipo o prato favorito da raposa no verão. E tem uma relação muito maluca entre os dois. Quando a população de lemingos explode, a população de raposas também cresce. Quando os lemingos somem, as raposas passam fome e tem menos filhotes. Duas espécies completamente dependentes uma da outra. É bizarro. Só que nem sempre a caça é fácil. Então ela acaba aproveitando os restos deixados por outros animais, como os ursos polares. A raposa segue o urso polar, espera ele terminar de comer e vai lá pegar o que sobrou. Inteligente ou oportunista? Sr. Yato acha que os dois. Desafio de sobrevivência. A vida no Ártico é um verdadeiro inferno congelante, uma prova diária de resistência para essa espécie. Além do frio extremo, a escassez de alimentos no inverno é a parte mais desafiante. No verão, ainda dá para se virar, mas no inverno, a neve cobre tudo, as presas somem e a raposa precisa ser ainda mais criativa para não passar fome. E como se não bastasse a quantidade de problemas, ela ainda precisa fugir e evitar alguns predadores, como os lobos e os ursos danadinhos à espreita. Mas aqui tem uma parte que o Sr. Yato achou demais. Essas raposas são capazes de percorrer distâncias absurdas em busca de comida. Mesmo com todas essas dificuldades, a raposa do Ártico conseguiu desenvolver adaptações únicas para sobreviver onde poucos animais conseguiriam. Agora vamos falar de pelagens e adaptações. Durante o inverno ela fica completamente branca, e o genial disso é que não passa de uma camuflagem na neve. Isso ajuda a fugir e a se esconder de predadores. Enquanto no verão, sua pelagem muda para tons de marrom ou cinza, se adaptando ao ambiente sem neve. Mas o pelo dela não é só bonito. Ele é considerado o mais isolante de todos os mamíferos do planeta. Isso significa que mesmo com o ambiente a menos 70 graus, ela consegue manter a temperatura do corpo estável. O pelo dela é tão eficiente que ela não perde nem um pouco de calor. Além disso, ela usa a cauda como um verdadeiro cobertor quando dorme, enrolando em volta do corpo para se proteger. Ela também tem orelhas menores e um focinho mais curto do que as raposas comuns. Vamos falar de hábitos e comportamentos. A raposa do Ártico vive em tocas escavadas no solo, onde se abriga e cuida dos filhotes. Essas tocas podem ser usadas por gerações. Ou seja, a raposa herda a casinha da mãe dela. Sua audição é extremamente apurada. Ela consegue detectar presas escondidas debaixo da neve. Ao localizar uma presa, ela para, inclina a cabeça, calcula tudo com precisão
e dá um salto certeiro, mergulhando a cabeça na neve para capturar o almoço. Esse movimento tem até nome, Mousing Jump. Eu não sou boa em inglês. Se você nunca assistiu um vídeo desse salto, para tudo, você vai assistir agora. Como é que funciona a família? A raposa do Ártico forma casais que ficam juntos para criar os filhotes juntos. Que fofo. A fêmea pode ter entre 5 e 8 filhotes por vez, mas em anos de muita comida disponível, esse número pode chegar a 14. Os filhotes nascem cegos e dependem completamente dos pais. O pai e a mãe dividem o trabalho. Um caça enquanto o outro cuida dos pequenos. É bem humano, né? Às vezes, uma raposa sem filhotes ajuda o casal, a famosa empregada, funcionando como uma espécie de tia-babá. A família toda se une para criar as crias. E olha que bonito, apenas de viver no inferno congelante, os filhotes são extremamente brincalhões e alegres. Eles ficam rolando na neve, brigam uns com os outros, bagunçam a toca, parece aquele seu irmão chá. E detalhe, no passado, essas raposas eram muito caçadas por humanos pela pelagem. Já não bastava viver num lugar caótico, né? No momento atual, elas não correm risco de extinção a nível global. Mas existe competição com outros tipos de raposa, como a raposa vermelha, que compete por território e alimento durante o clima mais quente. E não podemos esquecer um detalhe: o aquecimento global é a principal ameaça dessa espécie. Ela foi feita para sobreviver a lugares extremos. Mas com as mudanças climáticas, o habitat natural da raposa do Ártico também sofre alterações no seu ciclo. O gelo derrete, o território encolhe e a raposa vermelha avança cada vez mais para o norte, ocupando os espaços que antes só era da raposa ártica. Uma criatura que sobreviveu a milhares de anos de frio extremo, agora enfrenta o desafio de um planeta que está esquentando. É complicado. Mas concluindo, elas são a prova viva que dá para ser feliz, ó, até nos lugares mais extremos do planeta Terra. Elas continuam existindo, elas continuam dando valor à vida. Bom, acho que o Sr. Yato contou foi demais. Dá o like, se inscreve e compartilha com aquela pessoa que ama uma raposa do Ártico. Até o próximo vídeo.